Quando perguntarem que rádio você ouve, responda a que faz a diferença. Rádio Esplendor. Agora no seu rádio. Esplendor Entrevista, um bate-papo animado e descontraído que você ouve aqui na sua rádio web Esplendor. Setembro é o mês em que é realizada a campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, sendo o dia 10 desse mês o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Essa campanha, conhecida como Setembro Amarelo, foi criada no Brasil em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida, CVV, Conselho Federal de Medicina, CFM, e a Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP. Essa é uma campanha de extrema importância, uma vez que o suicídio é um problema grave de saúde pública e que muitas vezes pode ser evitado. E começa agora mais um Esplendor Entrevista. Eu sou Daniel Ribeiro e no programa de hoje vamos falar sobre o Setembro Amarelo, mês de prevenção do suicídio, que tem seu marco dia 10 de setembro como Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil, tirando a vida de uma pessoa por hora, mesmo período no qual outras 3 tentaram se matar sem sucesso, e mais de 1 milhão no mundo. O suicídio é considerado pelo Ministério da Saúde como um problema de saúde pública. E para nos contar sobre estas e outras questões, vamos conversar com Sebastião Ferreira, psicólogo clínico com especialização em terapia de família e casal, pós-graduando em análise existencial e logoterapia, um dos autores do livro Colapso, a Psicologia do Caos, o primeiro de uma trilogia. Seja bem-vindo, Sebastião Ferreira. Agradecido pelo convite, Daniel. Estou aqui para interagir com você e com a sua audiência. Vamos em frente. Ferreira, fala um pouquinho sobre o que é a campanha Setembro Amarelo. A campanha Setembro Amarelo ela foi instituída pela OMS para justamente fazer com que as nações elas se engajem num projeto em que todo mundo una os seus esforços e façam campanhas em cada país procurando diminuir os índices de suicídio. Eu, particularmente, eu não trabalho com campanha de prevenção. Eu trabalho com a contenção e a contingência. Eu faço palestras de prevenção, mas a minha maior de atuação são as pessoas que já ultrapassaram a barreira da prevenção. Fala um pouquinho para a gente, então, qual é a diferença entre contenção e prevenção do suicídio? Prevenção, a própria palavra diz o seguinte, a prevenção, você tem que fazer um trabalho para evitar que a pessoa ela pratique algum ato contra a vida ou venha a se automutilar. Então, quando a pessoa pratica um ato desse, a prevenção já falhou. Então, não adianta falar de prevenção com ela. Você vai ter que trabalhar o quê? Com a contingência. Por quê? Quando uma pessoa pratica um ato desse lesivo contra o corpo ou contra a vida, é muito difícil que alguém acredite que ela vai conter esse ato, se vai repeti-lo ou não. Então, a contingência vem para isso. É aprender a conviver com a incerteza se o ato vai se repetir ou não. Agora, também nós temos que compreender que há alguns quadros patológicos em que é questão de tempo a pessoa tirar a vida. Se alguém fechar os olhos, isso vai acontecer. Então, a contenção, ela vem justamente para isso, para que alguém se engaje, ela seja instrumentada, seja capacitada e orientada para ela justamente, já que essa pessoa ela não está em condições dela própria guardar a vida dela, que outras pessoas também possam estar atuando junto a ela. Alguns desses casos, normalmente, ficam em uma instituição internada. Quando estabiliza um pouco, vai para casa, mas essa crise da pessoa, ela sempre está retornando, porque a patologia que ela tem não tem filtro. A patologia quer realizar isso. Então, essa contenção ela é necessária porque a pessoa não tem condições de ela própria manter a vida dela. O que leva assim, uma pessoa a tentar sobre sua própria vida? Essa é uma questão que todos ainda estão em busca. A questão das pessoas que querem tirar a vida, ela é multifacetada, não tem uma causa única. Todos nós somos únicos e individuais. Nós temos as nossas particularidades e as nossas idiosincrasias. O que leva uma pessoa a querer tirar a vida, só tem uma coisa que eu escuto de todas as pessoas que me procuram, Daniel. Ela diz o seguinte: a minha vida não tem sentido.
E quando elas trouxeram isso para mim, e como se repetia muito, eu fui pesquisar sobre sentido da vida. E eu me deparei com a logoterapia criada por Viktor Frankl. Tá? É um psiquiatra, austríaco ele. Ele viveu durante 38 meses num campo de concentração. E lá ele perdeu a esposa, a mãe, o pai e um irmão. E quando saiu de lá, muitas pessoas acreditaram que ele ia tirar a vida. Mas não. Ele fez da história dele, do sofrimento dele, algo que o suportou e fez com que ele divulgasse no mundo inteiro a logoterapia. E eu trabalho com a logoterapia com esse motivo, sentido da vida. Quando eu passei a usar essa técnica, essa teoria, de todos os pacientes que eu atendi, depois disso, ninguém mais tirou a vida. Porque todos agora encontraram um sentido na vida. E muitos, que eu tenho um grupo terapêutico, essas pessoas que inicialmente estavam no grupo querendo tirar a vida, hoje elas já deixaram de lado esse pensamento, deixaram de lado, porque o pensamento continua. Elas não dão mais vida a esses pensamentos, mas elas continuam no lugar lá para receber as pessoas que chegam e falar para essas pessoas que estão chegando que é possível sim conviver com esses pensamentos e suportar esse sofrimento e melhorar a sua situação de vida. Quais são os mitos sobre o comportamento suicida? Mitos? Sim. Existem? Os mitos existem, sim. Eu digo o seguinte, eu estou lançando uma campanha agora, que é a campanha que está sendo divulgada na minha rede, né? A vida é o caminho, seja humano. E eu observo que muitas pessoas acreditam que podem tirar a vida porque não se consideram humanas. Muitas dessas pessoas, elas sentem vergonha de estar vivendo. Então, agora, os mitos que existem são que as pessoas que falam eu quero me matar, a vida não tem mais sentido, as pessoas acreditam que muito, mas isso aí é frescura sua, isso aí você está falando de brincadeira, você não vai fazer isso. Então, sempre que se ouvir uma pessoa dizer que não está satisfeita da vida, seja em qualquer frase que se perceber, essa pessoa merece atenção. Eu, particularmente, você me conhece, sabe que eu sou fotógrafo, durante 26 anos eu fiquei fotografando as pessoas. Eu fazia um teste com as pessoas, eu olhava para as pessoas, eu fotografava. E sempre que elas queriam tirar uma fotografia, elas me olhavam com um olhar especial. Então, eu aprendi a olhar para as pessoas dentro dos olhos. E hoje, eu posso dizer para você que eu sei se uma pessoa quer se matar ou não, olhando ela dentro dos olhos. Isso aconteceu essa semana. A pessoa veio me trazer uma situação de que não estava bem, não se sentia capaz de cuidar dos filhos, da vida que tinha. E eu olhava para ela e eu via aquele olhar apagado, aquele olhar de dor. Eu pedi para os filhos ficarem em outra sala e eu falei assim, agora olha para mim aqui, o que está acontecendo com você? Ela não sustentou o meu olhar, ela baixou e falou assim, eu não estou suportando mais. Eu falei, o que você quer dizer com isso? Não estou aguentando mais. O que você quer dizer com isso? Não, eu estou querendo dizer isso, mas desistir de quê? Assim, eu estou pensando fortemente em querer acabar com a minha vida. Então, esse olhar é o que eu procuro passar para as pessoas. Então, esses mitos que as pessoas dizem, não, essa brincadeira, essa frescura, não pode, as pessoas não podem falar isso. E quando você ignora uma frase, uma dor, é muito triste. Recentemente tivemos aí, no colégio do Rio de Janeiro, um jovem que praticou um ato contra a vida e conseguiu. Mas teve uma frase que marcou muito lá, né? O diretor da escola falou assim, só elogios, mas ele tinha um olhar de nostalgia e ninguém percebeu isso. Então eu pratico muito, eu falo muito com a minha equipe, com as pessoas que estão aqui comigo, aprenda a olhar dentro dos olhos. Os olhos é que vão te dizer se uma pessoa está falando a verdade ou não. Sim. Também há casos de manipulação. As pessoas utilizam essa vontade de tirar a vida para manipular alguém que ela quer. Então, por brincadeira, ela fala assim, eu vou me matar se você não me der isso. A pessoa acaba cedendo, ela aprende que aquilo é uma forma de conseguir as coisas que ela quer. Mas é esse olhar, o que eu chamo de olhar olhando, é que vai dizer se uma pessoa está realmente brincando ou não. E o que é que dificulta precocemente a prevenção do suicídio? Assim, já que você tem essa visão do olhar e tal, mas o que ele pode dissimular e você... Como é que é essa percepção? Além do olhar assim, ou se tem alguma coisa que dificulte eu identificar que aquela pessoa está em vista de cometer um suicídio? O comportamento muda.
As pessoas começam a se isolar, começam a deixar de ter uma vida social, recusa convite, recusa estar junto com as pessoas, não quer nem ficar socialmente dentro de casa. A pessoa, assim, é como se ela vai dando sinal de que ela está se despedindo do convívio, para que as pessoas se acostumem com a ausência dela. É isso que as pessoas têm que observar. Se alguém, você observa o comportamento, uma pessoa que é social, brinca, se diverte, mas ela não está aparecendo mais aqui, liga para ela, não atende telefone, não responde mensagem, o que está acontecendo com ela? Por exemplo, hoje eu tive uma grata notícia, um paciente, né, que eu atendi e que junto com a família eu tive que fazer uma intervenção de internação. E hoje ele me manda uma notícia sorrindo, Sebastião, eu estou feliz, cara, quero compartilhar com você. Olha só, estou pensando em comprar um apartamento, já estou namorando, estou pensando em mudar a minha vida. Mas lá atrás, esse garoto, Daniel, quando ele chegou para mim, olhou para mim no atendimento, eu olhei para os olhos dele e falei assim, cara, o que está acontecendo? Não, estou bem. Eu chamei a mãe e falei assim, olha só, leva ele agora que ele precisa ser internado. Não, leva ele agora que ele precisa ser internado. E a mãe foi falar com o psiquiatra, ele concordou comigo. Quando esse garoto chegou na internação, para fazer a triagem, ele falou assim, hoje de manhã eu quase me enforquei. Eu cheguei a colocar a gravata no pescoço e me enforcar. Esse olhar que é o diferencial, cara. Então ele ficou internado, eu acompanhei ele pós. Eu saía da ilha do governador, eu ia caminhar com ele onde ele morava, cara, de manhã. Ele não queria caminhar com os pais. Eu ia lá, eu estava do lado dele. E hoje eu tive a grata notícia de que ele, Sebastião, muito obrigado. Eu estou vivo, quero continuar a vida. Teve um outro paciente, cara, que eu também tive que internar, eu acompanhei esse caso, passei uma noite com ele na emergência, depois que ele passou pelo período de internação, me convidou para o casamento dele, fui no nascimento da filha dele, e agora me convidou para ser padrinho da filha dele. Muito bom. Então é essa relação de vínculo com a vida que os profissionais, os meus colegas, eu peço que eles formem com os pacientes. Porque você atender uma pessoa que quer tirar a vida, não adianta você falar que você atende. Você tem que ser um ser humano, como eu estou falando na campanha, seja humano. Tanto a pessoa que quer tirar a vida, como o profissional. Uma relação de humano com humano, não uma relação de eu ganho e você me paga. Não é assim. As pessoas que querem tirar a vida, elas estão procurando um modelo, uma âncora. E se você não se colocar nesse lugar de ser esse baluarte, para a pessoa se agarrar, se fortalecer, eu digo para as pessoas, vou te falar o seguinte, tem noites que eu não durmo, cara. Além das pessoas que eu atendo, meu telefone ele roda aí no país inteiro. As pessoas me ligam para conversar comigo. Posso falar com você? Pode. Aí no dia seguinte estou lá cambaleando lá de sono. Mas essa campanha que a gente está fazendo, e o livro que eu estou lançando, é justamente para isso, cara. É que as pessoas se engajem numa campanha pela vida e que cada um possa fazer com que uma pessoa se mantenha viva por pelo menos mais um dia. A gente comentou agora sobre os fatores de risco e tal, mas existe uma relação entre fator de risco e o sinal de alerta que ele apresenta ou está desassociado isso? Essa é a dificuldade. As pessoas querem entender essa situação. Não tem uma equação. A pessoa pode estar aqui bem com você, mas de repente ela sai daquele contexto, ela se depara com a situação que aí remete a ela a um vazio existencial que podia estar acordado, adormecido. E quando a pessoa se depara com esse vazio existencial dentro dela, é por isso que a terapia do sentido da vida ajuda. É a pessoa entender que ela, por ser humana, ela não está imune ao sofrimento, ela não está imune à solidão. Há situações que isso vai acontecer. Então, o grande fator de risco é a pessoa, quando entra numa situação dessa, ela não ter alguém que ela possa olhar e confiar. Então, nós trabalhamos muito com as famílias. Hoje em dia, antigamente, você tinha as famílias nucleares em que o homem trabalhava e a mulher ficava em casa cuidando da casa e dos filhos. Hoje em dia, não. Nós temos famílias em que ambos os pais têm que sair, os responsáveis têm que sair para trabalhar. E as crianças ficam muito isoladas, elas ficam à mercê da individualidade delas, e elas vão ter muito acesso. A internet é muito boa, mas também é muito danosa. Sim. Depois de 1995, nas pesquisas você vai ver que a maior faixa de pessoas que praticam suicídio na juventude é de 15 a 29 anos. São pessoas que nasceram pós-90. E com a internet vindo em 95, as famílias foram invadidas por valores que eram, às vezes, contrários ao que a família pregava. Sim. E para que a pessoa estar muito sozinha dentro de casa, ela convivia com aquilo. E hoje em dia, pessoas que ficam mais de 2 horas por dia
passando o tempo na internet sem que haja um objetivo, um trabalho, um projeto, essas mensagens elas vão se gravando no seu inconsciente. Então, assim, o niilismo das pessoas assim, é uma vida vaga, uma vida sem sentido. E quando as pessoas saem desse mundo virtual, em que lá elas são poderosas ou não, quando elas se deparam com a realidade, esse mundo não é meu. Essa realidade não dá, eu não consigo viver aqui. Porque ela não tem instrumentos, ela não aprendeu. Você é praticamente quase da minha idade, então a nossa educação, antigamente, era diferente da educação de hoje. Os pais cobravam da gente, davam um desafio, e nós tínhamos que nos superar para vencer esse desafio, a dificuldade, conviver com a autoridade dos pais. Hoje em dia, não, as pessoas não estão acostumadas a viver com autoridade. E o mundo cobra. Então, hoje em dia, as famílias, para suprir essa ausência no lar, procuram compensar essa ausência, dando ao filho aquilo que eles não tiveram no passado. Não, eu não tive, mas meu filho vai ter. Só que as pessoas elas têm que aprender a viver a vida como ela é. E não a ter as coisas na vida sem que elas mereçam estar recebendo alguma coisa. Sim. Então, às vezes, o comportamento dos pais, ele pode incentivar para uma vida sem sentido. Quais são os fatores que aumentam o risco de suicídio? O primeiro deles é a incompreensão. A pessoa fala e ninguém liga. Quem assistiu aí aquela série 13 Razões Por Quê? Passou na Netflix, teve uma outra sequência aí, você viu uma personagem que ela passou por uma situação e ela não conseguia encontrar uma pessoa de confiança para que ela pudesse falar. E quando ela encontra uma pessoa que quer ouvir ela, a pessoa não dá bola. Então, o fator de risco é justamente que as pessoas têm medo de falar da morte. Entendeu? Aqui, nós temos um grupo terapêutico aberto ao público para a pessoa que quer tirar a vida e para o responsável. Porque os responsáveis, eu recebi recentemente uma mãe com uma jovem de menos de 15 anos, e ela assim, mas a mãe reprimia o que ela pensava. Ela queria falar assim, olha, eu estou querendo tirar minha vida, eu não vejo sentido na vida. E a mãe, não, você não pode falar disso. Eu falei, senhora, mas ela precisa falar. E aqui ela vai falar sobre isso. Então, você vai permitir que ela fale? Vou permitir. Quando eu falei assim, eu vou permitir, os olhos da menina se iluminaram, sorriram, os olhos sorriram. E a mãe assim, mas você não pode falar sobre isso assim. Ela precisa falar. E a mãe dizia assim, mas quando ela fala tantas vezes comigo isso, a mãe assim, eu própria já falei com ela, por que você não se mata de uma vez e me deixa livre? As pessoas elas não estão capacitadas para conversar com as pessoas. Mas é difícil, né? Sim. É difícil ouvir isso do seu filho, né? Quer ouvir do filho isso? Qual o pai e mãe quer ouvir do filho que quer tirar a vida? Não quer ouvir. Mas essa questão de uma... As pessoas têm uma fobia por falar da morte. Mas é uma realidade que nós temos. Todos nós vamos passar por isso. Vai morrer todo mundo. Nós temos duas datas marcantes, nascimento e morte. Sim, o que acontece... Aproveita o intervalo. Isso são escolhas nossas. Mas as pessoas não falam sobre isso. Inclusive em locais religiosos, grupos terapêuticos, fora da realidade, quando a pessoa fala, estou pensando em morrer, as pessoas já não querem ouvir. Eu tenho pessoas no grupo que elas participavam de grupos terapêuticos em instituições, e ela dizia o seguinte, teve uma vez que ela falou assim, olha só, estou pensando em acabar com a minha vida e também matar meus filhos. Todo mundo condenou ela porque ela falou isso. Então essa repressão de uma pessoa falar sobre o que ela está sentindo, o que ela está pensando, causa uma pressão maior, porque ela se sente culpada. Daniel, ninguém controla os pensamentos. Exato. Por mais que não controla. O que você pode fazer é aprender a gerenciar a qual pensamento você vai dar valor. Eu, por exemplo, eu vou dizer para você aqui, toda vez que eu pego o carro, ontem mesmo eu estava chegando em casa, 11 horas da noite, do meu lado estava um caminhão de combustível. Poxa, aí eu pensei assim, se eu bater nesse carro explodir, como é que vai ser isso? Esses pensamentos surgem, cara. Porque você andando do lado de um caminhão de combustível, você não sabe o que vai acontecer. Se acontecer um acidente, você está ali do lado dele. Então, os estímulos ao longo do seu dia a dia, eles podem te levar a ter esses pensamentos. Agora, eu tenho que saber o seguinte, eu vou dar voz ou não a esses pensamentos? Você permite eu compartilhar aqui um escrito de uma pessoa que diz o que ela gostaria de ouvir quando ela estivesse nesse momento, em dúvida se fica ou vai? Claro, pode, por favor. Olha só, eu publiquei no meu Instagram o seguinte, é de uma pessoa que está em atendimento. Ela botou assim, o que eu gostaria de ouvir se eu tivesse, nesse momento, em dúvida se fico ou se vou? Essa é o que ela escreveu.
Ela gostaria de ouvir o seguinte: eu estou aqui contigo. Eu me importo com você. Você é especial para mim. Se a barra está pesada, divide esse peso comigo. Se o teu mundo cair, eu te ajudarei a se levantar. Se a escuridão te cercar, eu serei a sua luz. Eu iluminarei o seu mundo e vamos brilhar novamente juntos dessa vez. Desde o momento que eu entrei na sua vida, você não está mais sozinho. Pode contar comigo e me ligar a hora que você quiser. Sempre arrumarei um tempo para falar contigo. Ele assina Jack. E as pessoas perguntam: mas o que eu falo com a pessoa? Ele disse isso, está aqui. Então, assim, se a pessoa me falar isso aqui, eu vou me sentir acolhido, eu vou me sentir motivado a conversar com essa pessoa. E as estratégias que as pessoas às vezes usam para conter uma pessoa que esteja numa crise dessa, pode até fazer com que a pessoa precipite isso. Todos os meus pacientes, Daniel, eu nunca pedi para nenhum deles não se mate. Por favor, não faça isso. Porque nós temos que entender também o seguinte: nosso cérebro, ele entende a palavra não junto com o verbo, ele não reconhece a palavra não. Você pode observar nas crianças, você fala assim: ó, não bate, ela bate, não quebra, ela quebra, não faz isso, ela faz. O nosso cérebro, ele não ouve a palavra não antes de um verbo de ação. Então, o que tem que fazer nessas horas? A primeira coisa é: evita falar não se mate, que você está incentivando ela a praticar esse ato. Eu tenho um contrato com os meus pacientes. Todos eles assinam isso comigo. Eles têm os protocolos. Se mesmo seguindo o protocolo, ele estiver pensando em concluir esse ato, ele tem que me ligar e esperar eu chegar. Só depois que eu chegar é que ele vai pensar nisso. E 5 pessoas já chegaram nesse momento. Caramba. As 5 estão vivas. Só não posso contar o que acontece lá. Claro. Bom, chegamos ao nosso momento musical, onde a música escolhida está relacionada ao nosso bate-papo de hoje. E a música escolhida é Sol de Primavera, com Beto Guedes. Não saiam daí, já voltamos com o nosso entrevistado. Vamos ouvir. Voltamos, você está ouvindo o Esplêndor Entrevista. No programa de hoje, estamos conversando com Sebastião Ferreira, psicólogo clínico, terapeuta sistêmico e atendimentos suicidas sobre Setembro Amarelo, mês de prevenção do suicídio. Você tem esse olhar e tal, dando sequência àquilo que você é uma pessoa formada, especialista nisso, você consegue identificar. Mas, por exemplo, eu como pai ou como amigo, quais os sinais eu preciso me preocupar se eu ouvir isso para saber que aquele indivíduo está nessa situação? Eu não sou especialista em nada, eu só sou um amigo, eu sou um pai. O que eu preciso estar atento aos meus filhos ou aos meus amigos se alguma coisa dessa acontecer, que eu possa ajudar ele, encaminhar ele para um especialista? O que eu recomendo, Daniel, é olhar para a pessoa, como ela é. As coisas, como é comum. Um dos fatores que contribuem para que as pessoas tirem a vida é o bullying. As brincadeiras, quem faz a brincadeira não vê a consequência dela. Então, se faz uma brincadeira, mas não sabe como é que o outro está recebendo. Então, por exemplo, chegou num lugar, a pessoa faz uma brincadeira, olha para todo mundo e vê como é que cada um se comporta. Se você vê muitas pessoas rindo, uma pessoa triste com aquela brincadeira, essa pessoa merece olhar. Dentro de casa, como você falou, os pais, eu recomendo muito aos pais, é que pelo menos uma vez por semana se tem uma reunião de família. E nesse momento as pessoas perguntam: como é que foi seu dia? O que você está pensando? O que está acontecendo com você? Aconteceu alguma situação que está te deixando triste? Você não está sabendo lidar com ela? É criar um espaço para que a pessoa se sinta confortável em poder falar o que acontece com ela e o que sente. Se você não cria um espaço de transparência em que a pessoa possa chegar e dizer: ô pai, ô mãe, olha só, está acontecendo isso aqui comigo, tá? Tá, então vamos conversar sobre isso. Por que está acontecendo? Como é que isso aconteceu? O que te levou a pensar dessa forma? É a conversa natural sobre o que a pessoa pensa. Não se pode reprimir o que uma pessoa pensa, porque ela não consegue. Você não pode pensar assim. Quando você fala isso, você está praticamente colocando aquela pessoa no ostracismo. Todos os pensamentos dela vão ficar reclusos. Então você pensa numa barreira, uma barreira de água. Se você fizer uma barreira e ela ficar lá sem que você abra as comportas de vez em quando, vai transbordar. Então, a comporta que pode se abrir para que essas pessoas não cheguem, não culminem nesse ato, é conversar sobre os sentimentos e as emoções dela. Agora, é difícil as pessoas abrirem esse espaço. O que as pessoas precisam é se sentirem acolhidas para poder falar:
poxa, eu não estou me sentindo bem, então vem cá, vamos conversar com você. O que aconteceu? Se vocês pensar estar nessa situação, é o diálogo. Então, quando a gente fala essa campanha que a vida é o caminho, seja humano, é justamente isso, né? É você olhar para a pessoa e dizer assim, como eu disse aqui, olha, eu estou aqui, vamos juntos dessa vez brilhar juntos. Eu não posso querer ficar ao lado de uma pessoa somente nos momentos alegres dela, não. Eu tenho que estar nos momentos em que ela também não se sente bem. Então é dividir, como ele fala assim, a barra está pesada, divide esse peso comigo, vem cá, eu estou aqui. E quando alguém falar, o grande problema é isso, quando a pessoa compartilha alguma coisa dela, ela recebe do outro a crítica. Você não pode pensar isso, você não pode fazer isso. Mas olha só, eu estou aqui pedindo ajuda, eu não estou aqui para ser condenado nem julgado. Então, o escutar, eu tenho que olhar olhando e tenho que aprender a escutar o que o outro diz. É ser humano, é um contato de uma pessoa com outra pessoa. De tudo que a gente conversou aqui, eu tô vendo que assim, todo mundo tem um pensamento assim, o cara tem problemas mentais, então já vi que não tem nada a ver. Assim, não que não influencie, mas normalmente ele pode ter uma doença mental ou não ter uma doença mental. Simplesmente ser uma pessoa normal que em determinado momento da vida se cansou de tudo. Seria isso, mais ou menos, não? Sim. Por exemplo, eu atendo uma pessoa, um senhor com mais de 50 anos que me encaminharam com diagnóstico de esquizofrenia. Eu ignorei a doença dele. Eu tenho esse diagnóstico, eu quero falar de você. Como é que é a tua vida? Acontece isso, assim, as vozes ficam dizendo assim, as placas falam comigo, olha só. As placas falam com ele que ele não deve fazer. Não, você não pode fazer isso, você não pode ficar com essa pessoa. Eu falo assim, olha só, isso aí é uma coisa que você tem que decidir. Isso aí vai deixar de existir na sua vida, se não. Então vamos falar sobre a sua vida. Como é que está a tua vida? Eu não saio de casa, porque não disse, eu estou com dificuldade, eu tenho vergonha de sair de casa, aconteceu alguma coisa. Na terapia, esse esquizofrênico hoje já está namorando, já está saindo, sozinho, está dirigindo. A pessoa tem que aceitar a patologia dela e entender o que acontece com ela para que ela possa conviver com isso. Então, eu vou te falar assim, eu fui numa casa uma vez fazer um atendimento e quando eu cheguei lá, eu vi, a casa parecia uma penumbra, parecia um museu, um mausoléu. Eu vi um barulho, eu pensei que era rato, né? Mas continuou, e de repente eu vi um vulto lá no fundo. Eu perguntei, quem é? Quem é? Aí minha filha. Não, mas por que ela não está aqui? Está no reunião de família? Não. É porque ela é esquizofrênica. Não, qual é a idade dela? 51 anos, Daniel. Meu Deus. 51. Mas por que ela... Não. Ela é esquizofrênica. Assim, peraí. Eu que está com 51 anos. Quando é que teve esse diagnóstico? Com 7 anos. Como é que foi? Ela caiu no chão e teve uma convulsão. Nós levamos no médico, ali no médico público, né? O médico falou que ela tinha esquizofrenia e passou os medicamentos. Sim, isso com 7 anos. E ela já foi avaliada por um ou outro profissional? Não. Desde 7 anos, essa mulher estava tomando remédio para esquizofrenia por sintomas de... E o mesmo remédio desde 7 anos? Meu Deus. Essa mulher está 44 anos, tomando remédio para esquizofrenia com um quadro que poderia ser uma epilepsia. Então, as pessoas têm dificuldade, as famílias têm vergonha de dizer que eu tenho um membro da família com um transtorno, com a patologia. E o que acontece muito, que eu vejo, Daniel, é o seguinte, os números que publicam sobre as pessoas que tiram a vida, ele não é real. Porque muitos casos de pessoas que praticam esse ato contra a vida, as famílias não querem que isso conste em registro nenhum. Por quê? 2 motivos. Ela não quer ser apontada lá, o filho daquela mulher, daquele homem se matou. Ou, se colocar isso, o seguro não paga também o prêmio. Então você vê como é que isso está tão sério, Daniel. Nesse período agora do Covid, isso está se intensificando e as pessoas não estão falando. Recentemente eu ando fazendo pesquisa, né, e descobri um dado interessante. Lá no Pará, em Altamira, em 2019 nós tivemos 15 casos de suicídio. Esse ano, só no primeiro quadrimestre, 15 pessoas já tiraram a vida. Então a tendência é o quê? Vai ser 45. Vai triplicar. E o curioso é que 60% desses 15, até abril, a maioria já tinha gente de 9 anos em diante. Então, o que está acontecendo, cada vez mais, esse índice está chegando nas crianças. E as pessoas têm dificuldade em entender que criança também tira vida. Sim. Eu fui dar uma palestra num grupo de escoteiro para os lobinhos, e quando eu cheguei lá, eu abri, estava as mães com as crianças, eu estava lá, assim, alguém aí já viu o Momo, já viu a baleia azul? Aí uma mãe se levantou, peraí, tu vai falar sobre isso com ele? Vou, eu vim aqui para isso. Não, ela falou, dá licença. Aí a mãe sentou.
Eu repeti a pergunta, né? Aí, de repente, uma menina assim, alguém já ouviu aí falar da boneca, Momo e da baleia azul? Assim, eu já, levantou a mão. Ele, que você... uma amiga minha, ela falou que ela viu a Momo e a Momo mandou ela se enforcar. Quando essa menina falou, essa mãe que tinha falado comigo, arregalou os olhos. Era a filha dela. A filha dela estava tendo acesso a informações que ela não sabia. Então, difícil, é isso que eu falo. difícil controlar. Então, é dentro de casa, você conversar, ver o que está fazendo. Hoje em dia você tem que estar vigilante. Você mais do que eu conheço, tem aplicativos aí que, se você tiver que dar um celular para alguém, você pode monitorar o que a pessoa vê, o que ela acompanha nas redes sociais. Mas eu prefiro não ver. Mas só que quem não quer ver, eu vou dizer que vai sentir depois. É isso que nós temos que combater agora. Esse livro que nós estamos escrevendo, Daniel, nós não estamos escrevendo para profissional não, tá? Estamos escrevendo para as pessoas comuns, para que elas se inteirem do assunto numa linguagem que elas entendam. Sim. Não quero saber de linguagem científica, porque quando você pega um livro de um douto aí da vida, ele vai escrever tecnicamente sobre um assunto. Tá, mas as pessoas comuns, quando lê aquilo, não entendem nada. Então nós procuramos escrever um livro numa linguagem simples, que a pessoa entende. Eu não tenho lá um negócio, uma sequência de conteúdo científico, não. A pessoa ela tem que ler, tem que entender. Nosso objetivo no livro é escrever para que as pessoas entendam e se apropriem disso e possam conversar com as pessoas de igual para igual, sem querer restringir o que ela pensa e o que ela sente. Ok. O uso de drogas, álcool ou mesmo a depressão, elas contribuem para o suicídio ou é o inverso? Assim, deixa eu colocar melhor. Isso é só uma fuga. Ele já tem esse pensamento de atentar contra a vida e vem a reboque a depressão e o uso de drogas. Como é que é isso? É o inverso ou não tem nada a ver, tanto faz? São coisas distintas, tá? Tem patologias que as pessoas já nascem com elas, tá? E tem que aprender a conviver com elas. Você falou de depressão. Depressão é uma coisa interessante. Eu tenho que diferenciar depressão de tristeza, tá? Tristeza, ela tem uma origem, tem uma causa. O meu animal morreu. Eu vou ficar triste. Um familiar meu morreu. Vou ficar triste. E tem processos de luto, de atravessar essa perda, que pode durar até 3 anos. Isso é um padrão normal. Isso acontece. Passando desse tempo, a gente tem que conversar. Então, a depressão, ela tem uma causa externa, que é uma depressão exógena, e você tem uma depressão interna, que isso aí é um desequilíbrio químico no seu organismo. O seu cérebro não recebe a produção de hormônios necessários para que ele funcione normalmente. Então, é como se tivesse assim, se você pensa hoje, eletricidade, você tem fio paralelo e você tem aquela ligação simples, né? Então, de um fio só. O paralelo tem 2. Antigamente, num circuito, né, simples, se você rompia a corrente, apagava a luz. Hoje não, hoje você já tem 2, se romper um, você tem outro. Então, esse desequilíbrio químico da depressão e de causa interna, tá? É isso, é que às vezes faltou a energia. Essa energia que nós precisamos, ela pode ser equilibrada com o uso de medicamento. Então, quando se verifica que esse desequilíbrio, tá, químico no cérebro, ele é interno, a pessoa vai passar um medicamento para que reequilibre. Então, ela vai ter uma vida normal, desde que siga a prescrição médica. Agora, você falou de álcool, de drogas. Quando você está usando medicamento e você passa a usar álcool, o álcool ele inibe o efeito do medicamento. Então, você fica à mercê do seu quadro. E é nessa hora, justamente, que a gente vai ver que a depressão também é um dos maiores fatores que levam as pessoas a tirar a vida. Então, as pessoas também têm que ser educadas sobre o que elas têm e sobre os cuidados que ela tem que ter. Eu atendo pessoas, estou com um caso aí de que a pessoa se envolveu com droga e ela, num delírio, ela pulou do quarto andar. Ficou 40 dias em coma. Hoje está lá, mas já está com restrições, está sob uso de medicamento e ela está querendo a liberdade dela. Mas como a família vai dar essa liberdade se ela não confia na pessoa? Então, o trabalho que eu estou fazendo é para justamente essa pessoa ela passar a confiar nela e mostrar que as pessoas podem confiar nela. Só que quando ele sai, ele pratica comportamentos que faz com que a família não veja essa mudança. Então a família vai e restringe. É aí que eu estou falando da contenção. Eu tenho que atuar
para evitar que aconteça. Como eu, pai, professor, a gente já falou até sobre tudo os sintomas, sobre os sinais e tal, mas assim, o que eu posso fazer positivamente para o meu filho, para a minha família, para meus amigos, ou mesmo se eu sou um professor, para ajudar as pessoas que convivem comigo a que isso jamais aconteça com eles, até de pensar ou de só dar amor, só dar carinho. O que eu posso fazer para ajudar a que isso não aconteça? Você falou uma coisa interessante, Daniel. Isso aí é um trabalho que eu venho fazendo com escolas, porque é o seguinte, as escolas também não sabem lidar com isso, tá? Por exemplo, estou com um caso aí de uma pessoa que entrou num quadro de depressão e está com esses pensamentos e praticou algumas coisas que não devia. A professora em sala de aula foi falar para a turma. Aí essa pessoa soube, agora não quer mais ter contato com a turma. Então, esse tato de tratar com as situações é complicado. Todas as palestras que eu vou fazer em público, eu estava fazendo em público, eu abri assim. Eu tenho certeza que tem alguém que pensa em se matar ou já praticou um ato contra a vida aqui. As pessoas me olham, arregalam os olhos. Aí nessa hora que eu olho para procuro fazer aquela varredura e olhar, eu identifico quem é que está pensando nisso e quem é que já praticou um ato. E todas as palestras que eu faço, no final alguém quer falar comigo. Quando falou aquilo, realmente eu estou pensando, eu já fiz alguma coisa. Essa atenção, que é difícil entender. O que as escolas precisam fazer é fazer a divulgação sobre os cuidados que tem que ter com a vida, para que as pessoas aprendam a prestar atenção um no outro. Por exemplo, se você passa um trabalho em grupo e uma pessoa não interage, não fala nada, não se explica, não quer participar de nada, e os outros ficam fazendo bullying com aquela pessoa. Pô, você não vai fazer nada, pô, não é de nada, não sabe fazer nada, pô, você é um zero à esquerda. Isso é um sinal que as pessoas têm que olhar, né? As escolas hoje têm câmeras. Então, e também deve ter monitores nos locais públicos, para que as pessoas observem aquela pessoa que está isolada, não está interagindo. Então, as instituições elas devem sempre, durante todo o ano, sem identificar ninguém, que ela faça o seguinte, nós temos aqui um trabalho, vamos falar sobre isso, que aparece, divulguem, façam encontros de grupo, mas criem um espaço para que alguém possa, se você tiver algum problema e quiser falar com alguém, você pode marcar um horário com a gente e conversar sobre isso. Isso é que não tem nas escolas hoje. Tem essa dificuldade. E a pessoa aceita o seguinte, se eu falar alguma coisa aqui, isso vai ser divulgado, vai ser público, como foi feito esse caso agora? Então, eu sempre estou indo, fazendo palestra em escola quando me convidam, para justamente criar um alerta nas pessoas, acender o sinal amarelo. Nós temos que prestar atenção, para que possamos ficar entre amarelo e verde, mas nunca chegar no vermelho. Sim. Porque geralmente quando as pessoas tiram a vida, nossa, a gente nunca percebeu nada, porque não aprendeu a olhar, não aprendeu a ver o comportamento, não aprendeu a estar à disposição. Então, eu fui dar uma palestra num colégio aí, e quando falou nisso, aí uma aluna falou assim, mas pai, vocês deviam estar falando isso com a gente aqui, vocês podem incentivar outras pessoas. Aí eu falei assim, mas eu tenho certeza que alguém aqui já passou por isso. No final da palestra, uns 5 vieram falar comigo. Então, assim, as pessoas estão juntas, mas não estão se olhando, não estão se cuidando. E é isso que a escola tem que fazer. A escola também é um espaço de cuidado, em que as pessoas têm que ser observadas. Nós temos que fazer trabalhos em grupos, não de cobrança de resultado, mas que as pessoas se expressem. Sei lá, sorteia alguns temas lá e fala. Você trabalhou comigo, lembra aquele curso que a gente fazia de preparação de estudor, né? Tinha uma questão lá, por exemplo, assim, você é a favor ou contra a pena de morte? E nós temos que defender. Às vezes a gente fala assim, eu sou contra, então devendo a favor. E as pessoas eram expostas na plataforma a se posicionar. E você só vai identificar se uma pessoa está passando por um processo de sofrimento, que ela não sabe lidar com isso, se você coloca ela se ela se fechar, isso já é um sinal de que a gente pode conversar depois. Esse olhar está faltando, Daniel. Muitas pessoas estão partindo porque as pessoas não querem olhar, não querem falar sobre isso. E esse é um pedido que eu faço às escolas para que abram esses espaços de diálogo. Porque nesse grupo terapêutico lá que eu tenho aqui na ilha, as pessoas, elas se sentem bem no grupo. Não, eu fico aguardando a quinta-feira, porque eu posso falar o que eu penso, mas fora elas não conseguem, são sempre recriminadas. Então, tem que criar espaço de diálogo em que as pessoas possam falar o que elas sentem, o que elas pensam. Se alguém está tendo problemas relacionados ao suicídio, ou ele conhece alguém que está passando por essa dificuldade,
aonde ele pode obter ajuda? Olha, o que se tem normalmente é você procurar uma emergência se a pessoa tiver uma situação. Por exemplo, uma vez eu acompanhei alguém que praticou, ingeriu muitos medicamentos e eu fui levar uma emergência. Eu estava lá, Daniel, eu ouvi isso. A pessoa que atendeu falou assim, da próxima vez vê se faz direito. Qual é o incentivo que uma pessoa que praticou um ato desse e não deu certo, ela tem para voltar lá? Então, as instituições de saúde também têm que ser capacitadas para acolher essas pessoas. Vamos pensar na situação. Você está num posto de emergência, chega uma pessoa que foi atropelada e chega uma pessoa que praticou um ato contra a vida. Quem é que eles vão querer atender primeiro? A decisão que eles vão ter que tomar. Eu vou atender uma pessoa que não queria estar aqui ou uma pessoa que fez tudo para estar aqui. Essa visão sobre essas pessoas tem que ser mudada. Então, o que se trabalha muito é justamente isso. Evitar estar nessa situação. As pessoas têm dificuldade. Por exemplo, alguns me falam assim, eu quero pegar esse vírus para morrer. Eu falei para ela assim, olha só que a maioria que está pegando esse vírus não está morrendo. Então eu não quero isso não. Você tem que ter traquejo em falar com as pessoas sem dizer que ela não pode falar isso. Outra vez, a maioria das pessoas que estão pegando esse vírus estão sobrevivendo. Então isso eu não quero. E as pessoas hoje evitam falar sobre isso. Só que não falar não está ajudando, Daniel. As pessoas... Eu agora com a campanha que eu estou fazendo no meu Instagram, eu estou trazendo depoimentos de pessoas que já passaram a barreira da prevenção, já praticaram algo contra o corpo ou contra a vida, e agora estão trazendo depoimentos incentivando as pessoas. Eu já passei por isso, eu sei o que você está sentindo, mas eu venci, agora eu recomendo isso. Então, diariamente eu estou colocando lá algumas. Depois que passar as mensagens deles, eu vou começar a falar sobre isso. E é justamente isso, você falar disso de uma forma de fazer com que as pessoas que já superaram esse momento, essa transição entre desistir da vida e querer viver a vida que ele tem, é dar vida a essas pessoas. Eu não posso fazer com que essas pessoas, que depois elas superarem esse quadro, que elas fiquem no ostracismo. Elas têm que ter voz também. Eu venci, eu estou vivo. E quando você diz que a pessoa não pode falar sobre isso, você cai nessa pessoa e faz com que ela continue na obscuridade. Então, quando ele falou assim, vamos brilhar juntos, aqui o Jack falou, vamos brilhar juntos dessa vez, é justamente isso. Eu estou agora editando um livro de uma pessoa que passou por isso, Daniel. Ela está contando, ela está escrevendo contos. E algumas outras pessoas já estão fazendo desenhos, outros já se dedicou à fotografia. Então, as pessoas estão querendo dizer, eu estou vivo, eu sobrevivi. Não quero fazer aqui apologia, mas eu recomendo que as pessoas escutem uma música da Sara Farias, Eu Sobrevivi, porque todos nós sobrevivemos a todo dia. E uma coisa que eu recomendo para todo mundo é, todo dia, quando você abrir os olhos e ver que está vivo, você, sem levantar da cama, sem olhar para você se faça 3 elogios. Eu, todo dia, eu me faço 3 elogios. Eu digo para mim antes de levantar, hoje vai ser o melhor dia da sua vida. Nós não podemos garantir que amanhã vamos estar aqui, mas hoje vai ser o melhor dia da minha vida, porque eu estou aqui, e eu tenho que viver, fazer do meu dia o melhor. E muitas das pessoas, às vezes, acordam e já se deparam com a realidade em que era melhor não estar aqui. Sim. Então, a realidade, às vezes, ela precisa que eu tenha uma força mental, uma força de vontade que me faça entender que aquilo é uma transição e que tudo vai passar e tudo vai melhorar. Ok, Ferreira. Se você desejar divulgar suas redes sociais, os seus livros, contatos para os ouvintes que estão nos acompanhando neste momento, você pode ficar à vontade aí, pode fazer a sua divulgação. Vocês me procurem aí, é Sebastião Ferreira, vocês vão me encontrar no Facebook, vão me encontrar no Instagram e vou deixar meu telefone. É 21 98176 9766. 98176 9766. Então, vamos repetir devagarinho. É 021, né? Rio de Janeiro. 98176 9766. 98176 9766. O grupo que nós temos no governador, para quem está nesse quadro, é para pacientes e familiares. O grupo é aberto, é só entrar em contato, a gente faz o registro aqui e vamos aqui estar recebendo vocês, porque vocês só vão saber lidar com isso ouvindo quem já passou por isso e familiares que convivem com essas pessoas. Então, nós temos que estar em contato com a realidade. A troca de experiência é importante. Bom, como tudo que é bom dura pouco, chegamos ao final de nossa entrevista. Foi muito bom. Obrigado, Sebastião Ferreira, por sua entrevista. Sucesso, muita saúde e volte sempre. Eu que agradeço, Daniel. Tudo de bom para você e para todos que te ouvem. Ok, obrigado.
Nós é que agradecemos aqui. Ao final do programa de hoje, vamos então ouvir a música que você citou, da Sara Farias, Sobreviver. Continue acompanhando a nossa programação. Não saiam daí. Até a próxima! Você acabou de ouvir Splendor Entrevista, um bate-papo animado e descontraído aqui na sua Rádio Web Splendor. Se liga aí, qualquer momento tem mais. Sempre ligado em você. Rádio Splendor.